Boa noite, gente. Vocês estão felizes ainda? Pode sentar aí no seu lugar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 1. Atos 9, 1. Ouvi, só troca a versão para mim, por favor, e coloca na NA, aqui atrás, por favor. Gente, a palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Até aqui por enquanto, mas pode deixar aberto, que a gente vai ler depois até o final do capítulo. Mas eu quero orar com você antes da gente começar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Jesus, muito obrigado por esse caminho que nós já percorremos até aqui. Mas nós queremos orar nessa noite e pedir para o seu Espírito, mais uma vez, nos dar sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem você é. Nós estamos gratos por essa jornada que nós percorremos durante todo esse mês, olhando encontros que homens e mulheres tiveram com a sua presença, mas nós também sabemos que o Senhor não para de se revelar, que existe mais para ser conhecido a respeito de quem Deus é. Então nós queremos pedir para que essa mensagem de encerramento também seja mais uma porção daquilo que o Senhor quer revelar para os nossos corações. Que nós possamos estar atentos, sem distração, que o nosso coração possa estar não no lugar de ofensa, mas no lugar de ensino, de submissão nessa noite, assim como nós temos orado aqui semana após semana, que o nosso coração possa acolher a palavra de Deus nessa noite, que assim como a palavra de Deus diz em Provérbios, que nós possamos entesourar a palavra de Deus, tratar a palavra de Deus como o tesouro que ela verdadeiramente é, que ela é poderosa para mudar as nossas vidas, transformar o nosso caráter. Então nós queremos agora dedicar totalmente a nossa atenção à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Quero falar hoje à noite, então, sobre o encontro de Deus com Paulo. Essa vai ser a nossa mensagem de encerramento dessa série, o encontro de Deus com Paulo. Eu estava conversando com o Luan ali atrás, antes de começar o culto, e a gente estava falando sobre filmes, né? E quando a gente vai pegar os filmes, né, a lista de filmes que geralmente marcaram a nossa vida, geralmente eles marcam a nossa vida por diversos fatores. Então pode ser que você gosta muito de um filme porque foi naquele filme que você começou a acompanhar a carreira de um ator ou a carreira de uma atriz específicos. Pode ser que você goste muito de um filme porque foi naquele filme, né? Aquele filme, né, adaptou um livro que você gostava muito. Só que, gente, tem um fator que é muito determinante para tornar um filme bom ou ruim, né? E também dizer se esse filme vai marcar a nossa vida ou não. E é uma expressão que no mundo do cinema a gente chama de plot twist, ou a famosa reviravolta. Então, um exemplo. Lá no começo do filme, o personagem principal do filme morreu. E aí o filme vai passando, as coisas vão acontecendo, e quando chega no final do filme, você descobre que, na verdade, a pessoa estava viva durante a história inteira, né? Esse é o plot twist, essa é a reviravolta do filme, né? Ou então, no final, se descobre que o vilão, na verdade, era filho do mocinho que é o protagonista. E aí todo mundo fica de boca aberta. E, gente, aqui em Atos capítulo 9, segundo, né, de acordo com a minha opinião, a gente está diante da maior reviravolta, ou uma das maiores, né, reviravoltas do texto bíblico. Atos capítulo 9, que é a conversão de Paulo, ou de Saulo, você pode chamar ele como você quiser. Porque, gente, a igreja de Jesus, ela nasceu lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo veio, desceu sobre as pessoas, e naquele dia a igreja de Jesus nasceu. Só que, gente, tão logo a igreja de Jesus nasceu, né? Algum tempo depois, ou alguns capítulos depois, a igreja começou a ser perseguida.
Então a igreja nasce em Atos 2 e começa a ser perseguida em Atos 4. E, gente, a igreja de Jesus é perseguida por dois tipos diferentes de pessoa. Então, de um lado, está o governo romano, o Império Romano. Então, o Império Romano era o império que governava boa parte do mundo, inclusive Jerusalém. E, gente, quando o evangelho começou a ser pregado, né, começou a acontecer uma agitação popular. Então, o que o governo de Roma queria era manter as pessoas, era manter a cidade em ordem. E quando os discípulos começam a pregar o evangelho, quando milagres começam a acontecer, as pessoas começam a ficar agitadas. E aí, então, algum tempo depois, o governo de Roma começa a perseguir a igreja. Só que, gente, do outro lado estavam os judeus. A igreja do primeiro século também foi perseguida pelos judeus. Porque, meus amigos, os judeus acreditavam que o cristianismo ele era uma seita. E eles acreditavam também que Jesus não era de fato o Messias. Eu não sei se você sabe, mas muitos judeus até hoje estão esperando que Jesus venha para a Terra uma primeira vez. É por isso que nós oramos, né, por Israel. E qual é a nossa oração? Para que Deus abra os olhos do povo judeu. Porque, gente, Jesus já veio uma primeira vez, nós agora estamos esperando que ele venha uma segunda. Mas muitos judeus ainda não acreditam nisso hoje e não acreditavam nisso naquela época. Então, gente, a igreja de Jesus estava cercada de um lado Roma e do outro lado os judeus. Eu não sei se você viu já no Instagram aquele meme, e agora a mensagem começa a ficar espiritual, né? Não sei se você já viu no Instagram aquele meme do Agostinho Carrara, da Grande Família, naquele episódio que ele se envolve com política. Aí qual que é o desabafo dele? As maiorias me odeiam, as minorias me odeiam, os ricos me odeiam, os pobres me odeiam, todo mundo me odeia. Gente, isso é o que acontece quando a gente prega o evangelho como o evangelho de fato é. Todo mundo começa a odiar a gente. Sempre vai sobrar uma porção de ofensa para um lado ou então para o outro. E foi justamente o que aconteceu com a igreja, então, logo que a igreja nasceu. Mas aí, gente, em Atos capítulo 6, né, 3 versículos para trás de onde a gente está lendo aí, em Atos capítulo 6 a igreja já existe, mas agora existe também uma confusão. Porque, meus amigos, todas as vezes que a igreja se reunia, né, os apóstolos, os discípulos, distribuíam para as pessoas comida e também distribuíam recursos financeiros. Lucas vai dizer para a gente que naquela época as pessoas tinham tudo em comum. Então ninguém passava necessidade. Só que, gente, algumas viúvas, né, porque era tanta gente na igreja, algumas viúvas estavam sendo esquecidas na hora de distribuir a comida e na hora de distribuir o dinheiro. E aí começa a ter uma confusão na igreja. Por quê, gente? Quanto mais a igreja cresce, mais problema tem. E isso não vem de hoje, isso vem desde lá de trás. Quanto mais a igreja cresce, mais os problemas começam a aparecer. E aí qual é a solução, então, para esse problema? Opa, estamos esquecendo, então, algumas pessoas na hora de dividir a comida e na hora de dividir os recursos. Qual é a solução? A gente vai escolher 7 homens no meio da igreja e esses homens vão ser os responsáveis por servir a mesa. E aí os apóstolos então começam a procurar 7 homens, né, que fossem fiéis, tementes a Deus, com caráter irrepreensível e homens também cheios do Espírito Santo. E aqui, gente, eu quero abrir uma janela antes da gente entrar na mensagem de fato. Esse texto de Atos capítulo 6 sempre me pega. Por quê? Os caras, eles iam servir mesa na igreja. Eles iam servir pão. Eles iam entregar dinheiro para quem não tinha dinheiro. Mas qual que era o critério para poder servir mesa na igreja de Atos? Ser fiel, temente a Deus, irrepreensível e cheio do Espírito Santo. Gente, a pessoa precisava ter tudo isso para poder servir mesa. Hoje, infelizmente, a gente se contenta só com talento, né? Pedro, mas ele toca tão bem. Pedro, mas você fala tão bem. Pedro, mas o fulano desenrola tão bem com o microfone na mão. Só que, gente, talento não basta. Jesus não está procurando gente talentosa. Jesus está procurando gente fiel, temente a Ele, com caráter repreensível e cheio do Espírito Santo. Então, o que esse texto me deixa pensando toda vez é, se para servir mesa os caras tinham que estar nesse nível, imagine eu que estou com o microfone na mão toda semana, né? O quanto que eu ainda não preciso me converter de verdade
para poder ser digno de estar com o microfone na minha mão toda semana. Gente, se aqueles 7 homens precisavam ter tudo isso para poder servir pão, imagina a gente hoje que canta, que prega, que toca, que fica na porta, que cuida de criança, que prega o evangelho para as crianças. Então é algo que a gente precisa se atentar nesse texto. Quem é que pode servir na casa de Deus? Pessoas fiéis, pessoas com caráter irrepreensível, pessoas tementes a Deus e pessoas também cheias do Espírito Santo. Só que aí, meus amigos, um dos escolhidos entre esses 7 para poder servir à mesa foi um jovem chamado Estevão. Então, Estevão estava no meio desses 7 que foram escolhidos para poder servir as viúvas da igreja. E, gente, Estevão ele começou a se mover em sinais, em prodígios, em maravilhas, realizando milagres. E aí, gente, os judeus começaram a pegar no pé de Estevão. Só que os judeus não conseguiam negar, né, os milagres que Deus estava operando através da vida de Estevão. E aí qual que foi então a estratégia deles? Já que a gente não consegue negar aquilo que ele faz, vamos começar então a inventar algumas mentiras sobre quem ele é. E aí eles contratam falsas testemunhas e dizem o quê? Olha, esse cara que está fazendo milagre, que está fazendo e acontecendo, ele está blasfemando, ele está desonrando o nome de Deus e ele está desonrando o nome de Moisés. Então ele merece ser punido pela lei porque ele está desonrando, né, os 2 homens, os 2 nomes que são mais importantes dentro do judaísmo, que são Deus e Moisés. E aí, gente, o resultado disso é que Estevão ele foi apedrejado. Reuniram as testemunhas, as falsas testemunhas, né? Aceitaram o depoimento delas e Estevão, então, ele foi apedrejado até a morte. Aí, no capítulo 7, a gente tem a pregação mais extensa do livro de Atos, que é a pregação de Estevão, né? E temos também o melhor resumo do Antigo Testamento que tem na Bíblia. Pedro, eu quero saber o que é que acontece no Antigo Testamento. Leia Atos, capítulo 7. Antes de ser morto, Estevão, ele prega para as pessoas. Mas o texto vai dizer que aqueles homens não suportavam ouvir a mensagem que ele tinha para pregar. E aí, então, eles pegam e começam a apedrejar Estevão. Só que, gente, algo muito interessante no final de Atos capítulo 7 é que as pessoas que apedrejaram Estevão, elas colocam as suas capas aos pés de um outro jovem chamado Saulo. Esse mesmo Saulo que está sendo encontrado por Deus agora em Atos capítulo 9, já estava presente em Atos capítulo 7, na morte de Estevão. E, gente, depois que Estevão morre, a perseguição contra a igreja em Jerusalém aumenta muito. E agora as pessoas são obrigadas, né, a ir para outros lugares de Jerusalém para que elas não sejam presas. Mas Atos capítulo 8 vai dizer o quê? Que Saulo queria destruir a igreja de Jesus. Então Saulo ia de casa em casa, vendo se tinham cristãos ali dentro, e se tivesse, ele pegava e arrastava essas pessoas para a prisão. Por quê? Ele queria destruir a igreja de Jesus. Mas agora, gente, em Atos capítulo 9, a gente tem Paulo indo para um outro lugar. Ele está saindo de Jerusalém e está indo em direção a Damasco. Então vejo que, na verdade, Atos capítulo 9 começa lá em Atos capítulo 6. E agora Paulo está indo para uma outra cidade para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa prender mais gente. Porque aí em Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Meus amigos, quando o texto diz que Paulo respirava ameaças e morte contra os cristãos, o texto quer dizer que Paulo vivia disso. Esse era o objetivo da vida de Paulo: prender os cristãos, destruir a igreja. E aí, antes de ir para Damasco, ele passa, né, no escritório do sumo sacerdote e pede uma carta.
Gente, o sumo sacerdote, ele era como se fosse o juiz do povo judeu. Era ele que comandava uma reunião de homens chamada Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o STF daquela época, né? O Sinédrio era que aplicava, né, que interpretava a lei de Moisés e aplicava essa lei sobre as pessoas. Então era o Sinédrio que tinha poder, né, para permitir com que Paulo fosse trazendo dos outros lugares os cristãos que ele encontrasse. E, gente, Damasco era uma cidade onde tinham muitos cristãos. E agora, com essa carta na mão, Paulo sai, então, nessa viagem. Eram 230 quilômetros de distância de Jerusalém para Damasco. Levava aproximadamente uma semana de a pé essa viagem. Só que, gente, agora Paulo está indo em direção a Damasco sem saber que Deus vai se encontrar com ele no caminho. Ele está indo para lá perseguir a igreja de Jesus, só que Jesus está vindo ao encontro de Paulo. E aí a gente chega no versículo 3, que diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, ou seja, quase, né, no destino final, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Enquanto ele ia para Damasco, ele é encontrado por uma luz tão forte, mas tão forte, que faz com que ele caia. Pedro, ele caiu do cavalo? Não sabemos, a Bíblia não diz. A gente falou semana passada de Jonas e da baleia, né? Que a Bíblia também não diz. Pedro, Paulo caiu do cavalo? Não sei. Era comum que as pessoas fizessem esse trajeto de cavalo, mas ele poderia também estar a pé. Mas, gente, olha a diferença, né? Semana passada, Deus chegou para Jonas e fala o seguinte: Jonas, levanta e vai para o lugar que eu estou te mandando ir. Só que agora, gente, Paulo, ele já está de pé. Ele já está indo para algum lugar. E qual que é o movimento de Deus agora com Paulo? Levantar ele? Não, fazer ele cair. Paulo, assim que se encontra com Jesus, ele não precisa levantar, como Jonas fez. Muito pelo contrário, ele precisa descer. Porque, gente, se tinha cavalo, se não tinha cavalo, se ele estava de a pé, se não estava de a pé, uma coisa é fato, meus amigos: a partir desse dia, Paulo não podia mais ignorar a presença de Jesus. Talvez ele já tivesse, né, ignorado os pedidos de misericórdia das pessoas que ele prendia. Talvez ele já tivesse ignorado muitos pedidos de socorro, né, das pessoas que ele levava para a prisão. Só que, gente, agora uma luz brilhou diante de Paulo, e essa luz é o próprio Jesus, é a presença do próprio Deus. E agora, gente, Paulo não consegue mais ignorar aquilo que ele viu. Porque Paulo, naquele dia, não somente encontrou com Deus, mas ele foi afetado por aquele encontro. Ele estava perseguindo, né, as pessoas que faziam parte do caminho, mas agora, gente, aquele que é o próprio caminho se encontrou com Paulo. E não tem mais como ele negar a presença de Jesus. Por quê? Ele vai ser extremamente afetado por esse encontro. E, gente, é isso que Deus espera da gente nos encontros que nós temos com Ele. Deus espera que nós sejamos profundamente afetados. E a primeira coisa que vai acontecer aqui, em Atos capítulo 9, é que Paulo agora ele vai ficar consciente da sua própria cegueira. Paulo ele vai ter os seus olhos abertos a respeito da sua própria cegueira. Pedro, mas como que Paulo teve os olhos abertos se o texto vai dizer mais para frente que ele ficou cego? Ele ficou 3 dias sem comer e 3 dias sem enxergar. Eu não sei se vocês gostam de dormir totalmente no escuro, né? Ou se você gosta de dormir com uma luz acesa. Eu gosto de dormir totalmente no escuro. Às vezes a luz do corredor, porque eu durmo no quarto, o Pedro dorme no quarto da frente. E aí a luz do corredor fica entrando pela porta. Eu vou lá, pego um pano, coloco assim na soleira da porta para a luz não entrar. Por quê? Para eu descansar, de fato, eu preciso dormir totalmente no escuro. Mas eu sei que tem gente que não gosta. Só que, gente, quando a gente passa muito tempo no escuro,
e depois vai para a luz do sol. O que acontece com o seu olho? É uma sensação terrível, porque os seus olhos estavam habituados com a escuridão. E aí, quando você vai para a luz te incomoda. Gente, a luz incomoda quem passou muito tempo da sua vida vivendo em trevas. Porque, na verdade, naquele dia, o que Deus estava fazendo era expondo para Paulo aquilo que estava acontecendo, na verdade, já dentro dele. Gente, espiritualmente, Paulo ele já era um cego. Ele achava que ele conhecia sobre tudo, ele achava que ele estava certo naquilo que ele estava fazendo, perseguindo as pessoas em nome de Deus, fazendo guerra contra os cristãos em nome de Deus. Mas, gente, a verdade é que Paulo estava cego. E agora Deus precisa brilhar essa luz diante dele para que os olhos de Paulo pudessem ser abertos. E, gente, quando nós andamos na nossa vida sem Jesus, é a mesma coisa. Talvez a gente pense que a gente sabe aquilo que estamos fazendo, mas sem Cristo, a verdade é que nós estamos cegos. E aí o Senhor precisa vir ao nosso encontro, né? Nos encontrar a caminho de Damasco e afetar a nossa vida com a presença dele. Para que a gente consiga finalmente perceber, você não está enxergando. Você acha que você sabe para onde você está indo, mas a verdade é que você não sabe. E os seus olhos estão doendo agora porque você se acostumou a ficar no escuro. Mas agora que a minha luz brilhou no seu coração, os seus olhos vão precisar, né, se acostumar agora de novo com a luz. Porque, gente, depois de um tempo, né, os nossos olhos eles vão ficando habituados com a luz do sol. Depois que a gente sai do escuro, né? E a gente consegue depois abrir o olho direito e enxergar aquilo que está à nossa volta. Só que, gente, num primeiro momento, né, os nossos olhos eles doem demais. Depois que a gente sai da escuridão e vai para a luz. E muitas vezes, meus amigos, viver o evangelho, né, caminhar com Jesus, em alguns momentos para nós também vai ser uma experiência dolorosa. Gente, andar no mundo em que nós estamos com os olhos abertos, enxergando as coisas, muitas vezes vai ser doloroso para nós. Porque, gente, o evangelho é um chamado para realidade. O evangelho é um chamado para que eu conheça a realidade sobre Deus, sobre as pessoas e sobre mim mesmo. E aí, como agora alguém que conhece a Deus, eu começo a olhar ao redor e eu vejo aquilo que as pessoas fazem e isso começa a me causar dor. Isso começa a me causar incômodo. Só que, gente, esse incômodo precisa nos levar para algum lugar. Porque naquele dia, Paulo não somente teve os olhos dele abertos, mas Paulo também foi responsabilizado. Gente, quando os nossos olhos são abertos, a gente passa a ter uma responsabilidade diante do Senhor. Eu falei na semana passada, né? Eu abri a mensagem falando sobre o 11 de setembro. Então, dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreu um grande atentado terrorista. Mas aí, gente, em 2010, os Estados Unidos lançou uma campanha chamada Se Você Vir Algo, Fale Algo. Para tentar, né, inibir, para tentar barrar os crimes de terrorismo no país. Então, se você avistar algo suspeito, liga para o telefone da campanha e conta aquilo que você está vendo. Gente, agora nós que tivemos o nosso coração iluminado, que tivemos os nossos olhos abertos, quando nós vemos algo, talvez num amigo, talvez num familiar, o que Deus espera que a gente faça? Deus espera que a gente fale. Deus espera que a gente se responsabilize. Porque muitas vezes, gente, nós temos a oportunidade de falar com as pessoas sobre Deus, mas a gente não está trazendo essa responsabilidade para nós. Nós estamos vendo as coisas e não estamos falando o que estamos vendo. Pedro, eu tenho um amigo e eu amo muito ele, eu gosto muito dele e eu estou vendo essa pessoa se destruir. Se você está vendo algo, então fale algo. Se os seus olhos foram iluminados pela presença de Deus, então fale
para aquela pessoa aquilo que você está vendo. Eu me lembro que no seminário tinha um professor nosso que, antes de todas as aulas ou depois, ele dizia: olha, gente, pensem muito bem antes de vocês saírem de casa e sentarem nessas cadeiras aqui do auditório. Por quê? Vocês se tornam responsáveis por aquilo que vocês ouvem. Porque antes a desculpa de vocês era qual? Eu não sabia. Mas aí vocês estão aqui há 2 anos sabendo, entendendo. E vocês estão se tornando responsáveis por aquilo que vocês sabem. Gente, é muito bom, é maravilhoso fazer parte de uma igreja bíblica, onde a palavra de Deus é pregada. Sim ou não, gente? Só que também, meus amigos, é um desafio. Por quê? Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Talvez, gente, seria muito mais legal, talvez esse lugar tivesse muito mais cheio se hoje tivesse aqui, por exemplo, uma gincana. Se hoje tivesse aqui, por exemplo, uma festa. Porque todo mundo quer fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus está no centro. Só que, gente, a palavra de Deus no centro vai abrir os nossos olhos. A palavra de Deus no centro da igreja vai nos responsabilizar por aquilo que nós ouvimos. Ai, Pedro, mas o pastor. Ah, Pedro, mas o fulano. Pedro, mas o ciclano. Não, todos nós estamos ouvindo. E todos nós estamos sendo chamados para a nossa responsabilidade. Então, quando nós nos encontramos com Deus, com a presença de Deus, os nossos olhos eles são abertos. E agora nós temos uma responsabilidade de seguir ao Senhor e representar o Senhor para o mundo. No capítulo 5 de Atos, capítulo 9, no versículo 5, de Atos, capítulo 9, o texto continua e Lucas diz assim: ele perguntou, Saulo perguntando, né, Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, agora que os seus olhos foram abertos, levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Esse trecho, gente, me chama muito a atenção porque Saulo pergunta, né? Quem é você que me derrubou? Quem é você que está brilhando essa luz diante de mim? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Gente, Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Só que, na verdade, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Porque, gente, a igreja é o corpo de Cristo. E perseguir a igreja é perseguir Deus. Então, isso nos traz um alívio. Por quê? Pedro, se eu estou sendo perseguido por amor a Cristo, a pessoa não está me perseguindo, a pessoa está perseguindo Cristo. E Cristo é que vai lidar com isso. Mas, de novo, gente, também nos traz uma responsabilidade de olhar para a nossa vida e perguntar: será que alguém pode perseguir a minha vida e estar perseguindo Cristo ao mesmo tempo? Será que nós estamos sendo perseguidos? Será que as oposições que a gente sofre por causa de Jesus ou porque a gente é chato mesmo? Ai, Pedro, no meu trabalho o inimigo está se levantando e as pessoas estão se levantando contra Deus. Mas é contra Deus ou é contra o seu temperamento que não é ensinável? É contra Deus ou é contra a sua falta de educação que as pessoas estão se levantando? Gente, é uma pergunta importante da gente fazer, né? E muitas vezes nós precisamos dos encontros com Deus justamente para isso. Para que Deus ele possa, sabe, frear o nosso carro, puxar o freio de mão, né? Falar, olha aqui, peraí, vamos recalcular a rota. Você não está indo pelo caminho certo. Mas, meus amigos, se estamos sendo perseguidos por causa de Jesus, Pedro, depois que eu contei que eu sou crente, acabou. As portas se fecharam, não tenho mais oportunidade, ninguém fala mais comigo. Se você está sendo perseguido por causa de Cristo, as pessoas estão perseguindo o próprio Deus. Porque você faz parte do corpo de Cristo.
Só que a gente precisa se certificar, né, de que se as pessoas nos perseguem, é, de fato, por causa de Jesus. E Pedro, como é que eu vou saber se as perseguições que eu estou passando são de fato porque eu me pareço com Jesus e não porque eu sou ranzinza, não porque eu sou mal-humorado? E aí o texto continua no versículo 10 de Atos capítulo 9. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se, de novo, né, o levante-se na história. Levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Gente, Ananias era um dos líderes da igreja em Damasco, ou seja, ele era, antigamente, um dos alvos de Paulo. Ele provavelmente seria um dos primeiros a serem presos, a serem levados de volta para Jerusalém para que fosse colocado na cadeia, na prisão. Mas, gente, quando Paulo se encontrou com Jesus, não apenas os olhos dele foram abertos, mas agora Paulo foi colocado num lugar de dependência. Ele acabou de se encontrar com Jesus e para onde é que Jesus está levando ele? Para um irmão. Ele se encontrou com a presença de Deus e Deus está levando Paulo agora para um irmão. Paulo, esse irmão é que vai te conduzir. Paulo, esse irmão é que vai te ajudar. Paulo, é Ananias que vai te contar o que é que você deve fazer. E o texto vai dizer depois, né, que Ananias ele teve medo. Por quê, gente? Ele sabia da fama de Paulo. Senhor, como é que eu vou receber, eu vou me encontrar, na verdade, com um cara que eu sei que está prendendo todo mundo que acredita naquilo que eu acredito. Mas, Ananias, você vai encontrar esse homem orando. E nessa oração, eu disse para ele que você vai chegar e você vai colocar as mãos sobre ele. Gente, se encontrar com a presença de Deus é ser colocado num lugar de relacionamento, de dependência com os nossos irmãos. Tem um termo que a gente usa bastante aqui na igreja que é discipulado, né? E, gente, discipulado nada mais é do que ajudar uma outra pessoa a seguir a Jesus. Então, eu estou seguindo a Jesus e começo a ajudar uma outra pessoa também, né, a seguir Jesus. Isso é discipulado. Porque a gente já falamos aqui várias vezes, Deus ele é relação. Então, não tem como a gente viver cristianismo isolado do mundo. Pedro, o meu cristianismo sou eu e Deus. É impossível, não dá. Deus ele vai ficar empurrando a gente para uma relação, para um relacionamento com os nossos irmãos. Porque nós vimos, vocês lembram, lá na primeira semana, o pecado afetou a nossa relação não só com Deus, mas também com o próximo. Eva, depois da queda, né, não é mais osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eva, depois da queda, é a mulher que você me deu. Eu não tenho relação nenhuma com ela. É a mulher que você me deu. Mas aí, gente, qual que é agora o absurdo do evangelho? É que na igreja, o estranho se torna o meu irmão. Pedro, eu nunca vi a pessoa na vida. Se é filha de Deus, então é meu irmão. Então é minha irmã. Porque, gente, o evangelho conserta o nosso relacionamento com o nosso próximo. E só quem pode manter pessoas tão diferentes unidas, sem se matar, é o Espírito Santo, gente. Porque percebam, Paulo estava indo em direção a Damasco para poder prender Ananias. Paulo estava indo em direção a Damasco para poder matar Ananias se fosse preciso. Pedro, o que mudou no meio do caminho? Ele se encontrou com Deus. Agora a gente tem o Espírito Santo mediando a relação. Gente, muitas vezes os nossos desentendimentos, né, as nossas brigas acontecem por quê?
falta Espírito Santo mediando as nossas relações. E aí, sem o Espírito Santo no meio, as nossas relações viram o quê? Babel. Todo mundo fala, mas ninguém se entende. Todo mundo fala, só que eu estou indo na direção do meu irmão, não para poder ajudar o meu irmão, eu quero matar o meu irmão. Lembram de Caim e Abel? Eu quero matar o meu irmão. E Pedro, como é que isso vai se resolver quando eu me encontrar com a presença de Deus? Quando eu me encontrar com a presença de Deus, quando o Espírito Santo estiver entre eu e o meu irmão, eu não vou mais para o Marquinhos para poder matar o Marquinhos. Eu vou até o Marquinhos para poder ajudar ele, para poder auxiliar ele. E ele também vai vir na minha direção para poder me ajudar, para poder me auxiliar. Só que para isso, gente, nós precisamos ter encontros com a presença de Deus. Versículo 13 de Atos capítulo 9 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, o apóstolo Paulo é conhecido como pregador dos gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, se nós somos alcançados hoje pelo evangelho, é porque um dia Deus alcançou o apóstolo Paulo. Vocês lembram da promessa de Deus para Abraão? Qual era? Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E Deus já tinha voltado nessa pauta lá com Jonas. Jonas, se levanta e vai pregar para um povo que não é judeu. E agora Deus está voltando nesse assunto de novo com quem? Com Paulo. Mas, gente, perceba o que é que Deus diz para Ananias: pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, essa mensagem que Paulo ouviu de Deus, né, é totalmente oposta às mensagens, à maioria das mensagens, né, que nós ouvimos hoje em dia. Talvez muitos pregadores de hoje, se ouvissem de Ananias aquilo que Paulo ouviu, né, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Talvez a gente diria, está amarrado. Isso é o diabo. Isso não é palavra de Deus. Deus não quer que eu sofra. Que história é essa? Tá maluco? Não, cara, vai profetizar isso aí para outra pessoa. Ananias, eu vou mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Porque, gente, depois que Paulo se encontrou com Jesus, ele teve poucos dias confortáveis pela frente. Você pode continuar lendo o livro de Atos. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, ele foi morto no fim da sua vida. Mas agora ele está do outro lado. Ele que até ontem era perseguidor, agora passou a ser perseguido. E o que é, gente, que Paulo estava prestes a descobrir agora que ele seria perseguido? Que as pessoas do caminho que ele prendia, que as pessoas do caminho que ele perseguia, essas pessoas não estavam sozinhas, mesmo no meio do sofrimento. Agora, do lado de cá, Paulo ia descobrir por que é que os cristãos continuavam se reunindo, mesmo com ele indo toda semana atrás daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estavam sozinhas. Hoje, gente, tem um movimento, né, tão grande que quer ficar convencendo as pessoas nas igrejas, né, que andar com Jesus é não sofrer. E aí aqueles que pregam ficam fazendo vários malabarismos com a palavra de Deus para quê? Para tentar me convencer que depois que eu fui para Jesus, nada mais, nunca mais vai dar errado. Só que, gente, isso é mentira. Ou só eu, depois que me encontrei com Jesus, ainda tive alguns problemas, ou você também. Ou a sua vida é um morango, e eu não estou sabendo, né?
Gente, depois que nós nos encontramos com Deus, todo mundo aqui passou por uma, duas ou mais situações que você não gostaria de ter passado. E talvez você tenha pensado, poxa vida, mas agora meus olhos foram abertos e eu ainda estou chutando a quina do móvel com o dedinho, mas Deus não abriu minha visão? E as coisas continuam, parece que dando errado para mim. Só que, gente, a nossa energia não deveria ser colocada em nós nos convencermos de que com Deus tudo vai dar certo. A nossa energia precisa estar em entender que mesmo quando as coisas não derem certo, o Senhor continua conosco. O que foi que Davi escreveu no Salmos 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Gente, Davi não negou, Davi não mentiu que não haveria, talvez, o vale da sombra da morte. Mas o que ele está dizendo é, mesmo quando o vale da sombra da morte existir, nós seremos conduzidos pelo bom pastor. E essa, gente, é a nossa esperança. Não quer dizer que a nossa vida vai se tornar, como a gente sempre quis que ela se tornasse. A nossa esperança, gente, ainda quando a vida não for boa com você, Deus é bom para você. Vocês estão vivos ainda, gente? Ainda quando a vida não é boa para nós, Deus ainda é por nós. E aí a pergunta, se Deus é por vocês, quem vai ser contra vocês? É Roma? São os fariseus? São os judeus? É Paulo que persegue? Não, ninguém pode arrancar vocês do amor de Deus. Ainda que vocês entrem pelo vale da sombra da morte, o bom pastor vai conduzir vocês no vale da sombra da morte. E os nossos encontros com a presença de Deus lembram o nosso coração, meus irmãos, disso. O Senhor está presente, mesmo no meio da tribulação. E, meus amigos, tem hoje um tanto de gente frustrada com um Deus que não existe. Um Deus que prometeu para elas todos os dias de céu azul sem nuvens. E as pessoas estão frustradas com um Deus que não é o Deus da Escritura. Porque o Deus da Escritura disse, no mundo tereis aflições. E, gente, Deus é fiel. Ele falou, no mundo tereis aflições, e nós, de fato, estamos tendo muitas. Só que o texto continua, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos, gente, mesmo no meio da nossa angústia, mesmo quando a vida não for boa para nós, a gente precisa perseverar em nos encontrar com a presença de Deus. Porque, meus amigos, nos encontrarmos com a presença de Deus nesses dias onde as coisas parecem que não estão dando certo, conhecer a Deus nessas temporadas é que vai firmar o nosso coração. Conhecer a Deus, gente, quando tudo parece que está dando errado, é o que vai impedir o nosso coração de esquecer de Deus quando tudo estiver dando certo. Porque geralmente esse é o movimento, às vezes, que nós ainda fazemos em direção a Deus. Pedro, está tudo dando errado. Ai, Pedro, Deus é tudo que eu tenho. Deus é a única coisa que eu tenho nessa vida. Mas, Pedro, agora tudo está dando certo. Ah, Deus está lá também. Mas aí tem uma galera que talvez venha antes dele. Meus amigos, conhecer ao Senhor nas nossas temporadas desafiadoras vão firmar o nosso coração como nenhuma outra coisa conhece. Gente, conhecer a Deus no meio do perrengue vai fazer você dar risada na cara do diabo quando ele vier te oferecer uma coisa que você quer muito, só que você sabe que não é a vontade de Deus para você. Você vai olhar e pensar, o quê? Quando eu estava no vale da sombra da morte, quem segurou a minha mão foi o bom pastor. Não foi a fulana. Não foi o fulano. Não foi o rolê que passou comigo pelo vale da sombra da morte. Foi o Senhor. Então agora eu escolho novamente o Senhor. Ele estava comigo. Essas pessoas que agora querem que eu desobedeça a Deus não estavam comigo no meio do meu perrengue. E agora eu vou ouvir elas? Não, eu vou ouvir
a Deus. Eu vou continuar no caminho. Só que, gente, para isso, nós precisamos gastar a nossa vida, como nós já temos falado, em conhecer a Deus. E muitas vezes são os nossos irmãos que vão nos ajudar nesse processo para que a gente possa conhecer Deus. Porque o versículo 17 diz o seguinte: Então Ananias foi entrando na casa. Então Ananias foi e entrando na casa, colocou as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Gente, é quando Ananias coloca as mãos dele sobre Paulo que Paulo volta a enxergar. Ananias, que antes era inimigo e agora se tornou irmão, é quando ele coloca as mãos sobre Paulo que as escamas dos olhos de Paulo caem. E agora Paulo pode novamente enxergar. Gente, muitas vezes a gente corre, a gente foge da comunhão, a gente foge do relacionamento com os irmãos na igreja, né? A gente não quer prestar conta da nossa vida para ninguém. Só que, meus amigos, é na relação com os nossos irmãos, é na exortação do meu irmão, é no puxão de orelha do meu irmão, que muitas vezes as escamas vão cair dos meus olhos. Muitas vezes é no irmão colocando as mãos dele sobre mim, pregando a palavra de Deus para mim, que eu vou voltar a enxergar plenamente. A gente às vezes fica fugindo desse lugar e a gente continua andando por aí, mesmo estando na igreja, como pessoas cegas. Porque nós não estamos nos permitindo depender do nosso irmão. Gente, ninguém que está aqui conhece a Deus plenamente. Você conhece faces do caráter de Deus que eu não conheço e que eu preciso conhecer. E é na nossa relação, é na nossa convivência que eu vou conhecer. Se eu fico fugindo de vocês, se eu não quero expor a minha vida para vocês, eu vou continuar com conhecimento incompleto sobre quem Deus é. Porque, gente, um dos símbolos do cristianismo não é um muro. Um dos símbolos do cristianismo é uma mesa. Não é um muro, é uma mesa. E cada novo irmão que chega, a mesa não racha no meio, a mesa aumenta. E você já sabe, quanto mais a mesa aumenta, mais eu dependo de você. Quanto mais gente vai chegando na família, mais eu dependo de vocês. Então, gente, muitas vezes o que vai, atestar o nosso cristianismo, quem vai nos dizer se nós estamos de fato seguindo a Deus de verdade ou não, além da palavra de Deus, vai ser o meu irmão. Vai ser Ananias, colocando as mãos sobre mim para que as escamas dos meus olhos caiam. Só que para isso eu preciso ouvir a Deus, ir até a rua que se chama direita, entrar e falar: cara, eu preciso de ajuda. Gente, olha a inversão dos papéis. Saulo estava indo matar esse cara, tendo o apoio do grupo de homens mais poderoso do judaísmo. E agora Paulo tem que entrar na casa dizendo: pelo amor de Deus, me ajuda. Tem 3 dias que eu não como e tem 3 dias que eu não enxergo. E aí talvez se Ananias não fosse um discípulo verdadeiro de Jesus, ele pensasse: agora chegou a hora de eu me vingar. Quanta gente esse cara não prendeu? Quanta gente esse cara não matou? Agora chegou a hora de eu me vingar dele, porque ele não está enxergando. A gente, Ananias era de fato um seguidor de Jesus. E ele impõe as mãos sobre Paulo. E Paulo, então, ele volta a ver, ele volta a enxergar. Versículo 19, para a gente poder terminar.
Atos 9:19. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas... Opa, é que eu perdi aqui o versículo. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Gente, Paulo agora, cheio do Espírito Santo, encontrado por Deus, ele permanece com as pessoas que antes ele queria prender e ele começa a confundir os judeus de Damasco. Por quê? Ele agora está pregando a favor, do Cristo que ele antes perseguia. Ele está indo para as sinagogas, que eram lugares de ensino dos judeus, e proclamando: Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus. Aquele Jesus que morreu, aquele Jesus que ressuscitou, e Roma está dizendo que sumiram com o corpo dele. Não, ele é o Filho de Deus. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E, gente, as pessoas começam a ficar confusas com o nível de transformação que Paulo havia experimentado. Não era esse cara que até ontem perseguia aqueles que pregam o nome desse Jesus? Agora ele virou um deles também. E quanto mais nós lemos o livro de Atos, mais a gente vai entender, que Paulo, que antes era o perseguidor mais intenso, agora vai virar o cristão mais intenso. Então você que está me ouvindo, talvez, você hoje, é a pessoa que mais detesta crente na face da terra. Cuidado! Amanhã ou depois, Deus pode te encontrar e você pode se tornar o mais fervoroso no nosso meio. Depois de um encontro com Jesus, você pode se tornar o mais apaixonado pela igreja. Você que hoje não pode ver crente na sua frente. Mas, gente, nos encontrarmos com a presença de Deus é a garantia de que nós seremos transformados. Paulo já não era mais a pessoa que aqueles homens um dia conheceram. Eles conheceram a velha criatura. E agora, diante dos olhos deles, estava o novo Paulo. Estava o Paulo que havia sido encontrado por Deus. E ele estava tão mudado a ponto de confundir as pessoas. Gente, os nossos encontros com a presença de Deus podem nos mudar de uma maneira tão profunda a ponto de confundir as pessoas. Se nós perseverarmos em conhecer o Senhor, a gente pode ser tão, mas tão mudado a ponto das pessoas ficarem confusas. Não, mas espera aí, é você mesmo? Falei com você, 6 meses atrás e era uma pessoa totalmente diferente. O que aconteceu no meio do caminho? Jesus me encontrou em Damasco. A luz do Senhor brilhou no meu coração. Me cegou por um tempo, mas agora eu estou vendo as coisas como elas de fato são. Meus amigos, um encontro com a presença de Deus pode fazer isso na nossa vida. Mas a impressão que eu tenho, quando a gente fala sobre transformação, essa transformação que o Espírito de Deus faz na gente, a impressão que eu tenho é que existem 2 tipos de pessoa nas igrejas. O primeiro tipo é aquela pessoa que quer tanto mudar, mas ela quer mudar somente pela força do braço. E eu sei, gente, que a nossa santificação é uma parceria nossa com Deus. Eu tenho falado isso aqui às segundas-feiras. Você vai ter que se dispor. Você vai ter que falar não para o pecado. O anjo não vai descer e falar não no seu lugar. É você que vai ter que abrir a sua boca e falar não, não quero, não posso, não vou. Mas aí a pessoa está tão
preocupada em mostrar para os outros que mudou, né, do que de fato mudar de verdade. Eu estou tão preocupado em postar foto da minha Bíblia no Instagram e eu não estou tão preocupado assim, talvez, em ler a minha Bíblia, em praticar a minha Bíblia. Eu quero mostrar tanto para as pessoas que eu faço devocional que eu estou me preocupando de menos em realmente ouvir o Senhor no meu devocional. Pedro, eu quero que as pessoas vejam que eu mudei. Quando você se encontrar com a presença de Deus, permanecer nesse lugar e mudar de verdade, as pessoas vão perceber, gente. Nós não precisamos fabricar a nossa mudança com as nossas próprias mãos. Por quê, gente? Não vai durar. Não vai ser sustentável. A gente vai, manter a pose de crente por alguns meses, mas depois isso não vai durar. Nós precisamos voltar todos os dias para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar todos os dias para a oração. Porque, gente, quando isso começar a acontecer, a gente vai começar a ser transformado verdadeiramente. E aí você vai talvez começar até mesmo a confundir as pessoas. Peraí, é a Jaque mesmo? É o Marquinhos mesmo? Parece que eu estou conhecendo outras pessoas. Não, você conheceu a velha criatura, mas agora a nova criatura está ganhando espaço. Agora o Senhor está ganhando espaço dentro de mim, Ele está vivendo a minha vida no meu lugar. É isso que mudou. Só que se de um lado a gente tem as pessoas que querem, desesperadamente provarem para os outros que mudaram, do outro a gente tem as pessoas que estão resistindo àquilo que o Espírito Santo deseja fazer no coração delas. Talvez a gente se acostumou tanto, a sustentar alguém que nós não somos, e agora a gente tem medo de nos render ao processo que Deus tem para nós. Pedro, todo mundo já me conheceu desse jeito e está por isso mesmo. Pedro, o que é que as pessoas vão falar de mim se eu começar a mudar? Vão começar a me apontar. Ah, lá a santinha, a beata da igreja, a secretária do pastor. Agora virou santa. Agora quer apontar dedo para todo mundo. Temor dos homens. O Senhor nos convidando para encontros com a presença dEle, mas nós estamos temendo aquilo que as pessoas estão falando ao nosso respeito. E aí nós já nos acostumamos, durante tanto tempo a sustentar essa imagem de que não precisamos de ninguém, de que somos durões, de que somos duronas, que ninguém nos barra, que ninguém passa por cima da gente. E isso tem trazido feridas talvez profundas no nosso coração. E aí, gente, a realidade é que tanto um tipo de pessoa que quer fazer na força do braço, quanto outro tipo que quer resistir por medo das opiniões alheias, os dois grupos não estão se rendendo de verdade àquilo que o Senhor deseja. Os dois grupos não estão se colocando de verdade diante do Senhor. Os dois ainda desejam ter o controle da própria vida nas mãos. Mas, gente, o apóstolo Paulo, que agora já era apóstolo Paulo, ele se encontrou com Deus naquele dia. Ele conheceu o Senhor naquele dia. E ele permaneceu crescendo no conhecimento de Deus. Ele permaneceu voltando para essa presença todos os dias da sua vida. A ponto de chegar lá em Filipenses capítulo 4, que ele escreve: olha, tudo que para mim era lucro, tudo que para mim era precioso, eu estou agora considerando como lixo. Eu estou agora considerando como esterco, porque o meu privilégio é conhecer a Deus. O presente que eu recebi naquele dia lá, a caminho de Damasco, não foi cegueira, foi conhecimento de Deus. Foi poder desfrutar da presença do Senhor. E, gente, enquanto nós queremos fazer por nós mesmos, ou não queremos fazer por causa do outro, nós estamos nos privando do motivo pelo qual nós existimos.
Eu falei lá na primeira semana, uma frase do Ângelo Basso: a presença de Deus é o anseio mais profundo do seu coração. Você pode inventar mil e outras coisas. Você pode tentar colocar mil e outras coisas nesse lugar. E você vai continuar insatisfeito. Porque o desejo mais profundo do nosso coração é relacionamento com Deus. E, gente, nenhuma outra coisa dessa vida dá conta de nos satisfazer nesse mundo. Então, a minha oração, depois dessas 5 mensagens que nós ouvimos aqui, semana após semana, é que tenha ficado claro no nosso coração que existe somente uma coisa em comum entre todas essas pessoas. Elas foram até a presença de Deus. Elas foram encontradas pela presença de Deus. E isso está disponível para você todos os dias da sua vida. No carro, no trânsito, no seu quarto, lavando a louça, limpando a casa. Eu conversei com uma pessoa algumas semanas atrás e eu disse, muitas vezes a gente acha que Deus, não, Pedro, Deus está ocupado demais com outras coisas, não sou eu que vou lá para o meu quarto e orar e chorar por isso, Deus não quer ouvir isso de mim. E eu falei para a pessoa, fulana, Deus está tão perto da conversa. Se você conseguisse perceber quão próximo da conversa o Senhor está. Gente, Deus ele está próximo da conversa. O Senhor não está distante. Muitas vezes nós é que estamos distantes dele. Ele está se deixando ser encontrado. Ele está deixando a gente achar a presença dele. E aí a pergunta é, por que eu e você paramos de conhecer Jesus se Jesus não parou de se revelar? Por que é que a gente parou de conhecer Deus se Deus não parou de se revelar? Ele continua se revelando todos os dias. Você é que precisa voltar. Quero chamar o Lei e o Marquinhos aqui para a gente poder encerrar. Sabe, gente, eu gostaria muito, mas isso eu não posso fazer, é só o Espírito Santo, né? Mas eu gostaria muito que depois dessas 5 semanas na nossa vida, para nós, assim como para Paulo, fosse para a gente impossível negar a realidade da presença de Deus. A minha oração, mesmo depois da série ter acabado, vai continuar sendo para que a gente possa continuar voltando para esse lugar de buscarmos a presença de Deus. Até que uma luz tão forte brilhe diante da gente, a ponto de nos derrubar, a ponto de nos cegar por alguns instantes, por alguns dias, não fisicamente, claro, mas a ponto de nos fazer perceber o que você precisa é de mim. O que você está buscando e não sabe é a minha presença. O que o seu coração deseja e está procurando em outras coisas é a minha companhia. E, gente, isso nós já temos. Basta que a gente se volte para Ele. Basta que a gente incline o nosso coração de novo para o Senhor. Porque, gente, essa foi a maravilha, o tesouro que Paulo descobriu. Eu imagino, o choque dele descobrindo, depois que ele finalmente conheceu, quem era o Deus do caminho. Eu imagino Paulo dizendo, então é por isso que eles vão para as prisões. É por isso que eles são atirados para os leões e eles não recuam. É por isso que eles perdem tudo, mas eles continuam firmes no caminho. Porque eles têm companhia. Olha a profundidade daquilo que eles estão conhecendo. Se eu tivesse conhecido antes, eu também teria me dado antes. E hoje, gente, nós conhecemos. Nós podemos conhecer aquilo que Paulo conheceu. Nós podemos ver aquilo que Estevão viu. Porque a palavra diz que enquanto ele era apedrejado, seus olhos foram abertos
E ele viu Deus assentado no trono e o Filho de Deus à sua direita. Como quem dizia: Estevão, vem. Está tudo certo. Eles não te aplaudem, eles não te ouvem, eles não te querem, mas existe um lugar para você aqui onde nós estamos. Apenas vem. Nós estamos te vendo. Os nossos olhos estão sobre você. Mas para isso, gente, nós precisamos voltar. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. E que você buscasse ao Senhor por alguns instantes. Que você comece hoje, assim como Jonas, a voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Que você possa hoje, se preciso for, encontrar Deus no meio da tempestade. Porque talvez a tempestade, talvez os seus sentimentos confusos, é Deus sinalizando para você, de fato, as coisas não estão bem. Porque alguém está faltando. Eu estou faltando, mas eu estou perto da conversa. Que nós possamos, buscando ao Senhor, nos encontrar, sendo homens e mulheres como Abraão, peregrinos nessa terra, segurando as coisas com mãos leves, deixando ir aquilo que não nos pertence, deixando com que o Senhor leve embora aquilo que não cabe no tipo de pessoa que Ele está nos tornando. Que buscando ao Senhor nós possamos ser tocados por Ele, assim como Jacó foi tocado no Val de Jaboque. E cada vez que ele mancava, cada vez que a sua perna falhava, ele se lembrava: eu me encontrei com o Senhor. Que as nossas fraquezas possam nos levar diretamente para onde o Senhor está. Para que nós não sejamos, no fim das contas, como Adão e Eva, que se encontraram com Deus, fugindo de Deus. Mas eu quero muito que você se lembre: o Senhor está perto da conversa. O Senhor está perto da conversa. Jesus, nós queremos corresponder a essa conversa nesses dias. Nós queremos voltar e voltar e voltar para esse lugar de encontro com a sua presença. Até que os nossos olhos sejam abertos. Até que sejamos transformados a ponto de confundir as pessoas que um dia nos conheceram. Mas que nós possamos permanecer. Que nós possamos perseverar. Que seja impossível para nós negar a realidade da sua presença.